Em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar aqui nesta manhã, o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Liberdade para mover, liberdade para falar a cada coração. Eu declaro porque nossas mentes e o nosso coração está aberto para o Senhor. Senhor, livra-nos de agir por carne, livra-nos de ter uma mentalidade religiosa. Nós queremos desfrutar da palavra viva e eficaz, que é a Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, eu repreendo toda a distração, toda a agitação, todo o mal-estar vai sendo quebrado agora no poder do Espírito Santo de Deus. E declaro que os meus irmãos estão livres para receber uma porção do céu esta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. O título da palavra de hoje é o lugar que emana leite e mel. E leite e mel na Bíblia é um termo que nós usamos para que é o lugar da vontade de Deus. É um termo que é utilizado, que fala do melhor do Senhor. E quando nós vamos lá para Êxodo, ele conta a história de um povo de Israel, povo de Deus, que saiu do Egito, caminhou por um deserto até chegar a Canaã. Quando nós lemos essa história, nós ficamos um pouco intrigados. Por quê? Porque Deus permitiu que um povo passasse quase 40 anos no deserto até chegar em Canaã. Porque Egito na Bíblia aponta para o mundo, para o inferno. Deserto na Bíblia aponta para um tempo de transformação em nossas vidas. E Canaã fala de um tempo de reino, de conquista, de desfrute. Porque um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, permitiu os seus filhos passarem para o sofrimento dessa forma. Esse é o conceito que eu e você temos muitas vezes. As pessoas perguntam, será que Deus não poderia deixá-los entrar em Canaã e desfrutar? E na verdade, em Canaã existe um estilo de vida. Fala comigo, estilo de vida. O estilo de vida que tem um padrão definido por Deus. Então Canaã não pode entrar qualquer pessoa. Canaã tem uma mentalidade, não haverá desfrute com a mentalidade errada. Por isso que lá a Bíblia fala que existiam gigantes, filhos de Anak, que deveriam se enfrentar. Ou seja, Canaã não é somente desfrute, é vitória em cima de vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é Canaã. Então, nunca foi a vontade de Deus que o povo sofresse no deserto. Não era a vontade de Deus. Na verdade, o caminho do Egito até Canaã não passaria de 2 anos de caminhada. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. Então, uma mentalidade precisa ser traçada no meu coração, na minha mente e na sua. Porque não vamos desfrutar hoje da Canaã espiritual com a mentalidade de Egito. Não vamos desfrutar de promessas de Deus, mesmo você estando aqui na igreja, mesmo você participando de todas as células, mesmo você vindo a todos os cultos. Se você não mudar a sua mentalidade, você não entrará na Canaã espiritual. Eu quero te perguntar nesta manhã, quantos querem entrar e desfrutar da Canaã espiritual? Diga glória a Deus. Então Deus libertou o povo para sair do Egito e para chegar a algum lugar. Deus não vai te tirar de uma posição para deixar você morrer à míngua. Deus não vai tirar você de uma situação para você entrar em outra situação difícil. Essa não é a vontade de Deus. Toda vez que Deus tira você de uma posição, Ele quer te colocar em um lugar melhor. Sempre será assim. Então não se preocupe quando você perde o emprego, porque você não entendeu. Se preocupe, o que tem de melhor para mim que Deus vai me dar. Sempre pense assim. Não se preocupe com a crise às vezes no casamento. Vai para os pés de Jesus e fala, Senhor Jesus, o que o Senhor vai fazer no meu casamento? Esses dias eu estava conversando com um irmão, 7 meses, problema seríssimo no casamento, praticamente divorciado dentro de casa. E ele orando, clamando, buscando a Deus. E eu falava para ele assim, não abre mão da palavra de Deus. Não abre mão daquilo que o diabo quer que você não aceite aquilo que o diabo quer que você faça. Não chute o pau da barraca. Não tome atitude carnal. Não ande pelas suas emoções. Fique firme na palavra de Deus. Porque se Deus quer te tirar de uma posição de comodismo, Ele vai te colocar numa posição de glória. E ele ficou assim, uau. Eu fiquei pensando, e com certeza foi dias muito terríveis para ele. Foram meses muito angustiantes para ele.
Mas só que, neste final de ano, para a honra e glória do Senhor, Deus moveu no coração da sua esposa, e o casamento foi completamente restaurado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não abriu mão. Porque ele sabe que quando Deus te tira uma posição, ele coloca uma posição melhor. Sabe o que Deus queria fazer com ele? Queria matar o ego dele, as atitudes carnais dele e erradas que ele tinha com a esposa, ele não percebia. Aí Deus mostrou para ele lá no vale, na dificuldade. Mas hoje ele começou a desfrutar de uma nova Canaã junto com a esposa. Acredite, você não vai saber quem que é, que eu não vou falar, mas eu vou ver ele desfrutando de coisas muito maior, muito mais preciosas do que ele desfrutou dos últimos anos de casamento. Sabe por quê? Porque quando Deus restaura, ele restaura para melhor. Diga aleluia. Então Deus tem isso para nós. Então Deus nunca vai tirar você de algo para deixar sem rumo. Ele sempre tem algo melhor para você. E olha que interessante, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 8. Isso vai provar o que Deus tem para os seus filhos. Quando Ele te tira de um lugar, Ele tem algo melhor para você. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos do egípcio, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Fala para o seu irmão, Deus quer te tirar deste lugar para te colocar em novos lugares. Não sei qual que você está enfrentando no seu casamento, eu não sei o que você está enfrentando na sua vida financeira, eu não sei o que você está enfrentando na sua saúde. Se Deus está mexendo, é porque Ele vai levar você à terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Quantos creem? Diga aleluia. Fala para o seu irmão, Deus tem para você, filho amado, terra que mana leite e mel. Então eu quero entrar agora no significado do que é leite e do que é mel. Porque Deus define Canaã como uma terra que mana leite e mel. Então, leite, ele traz a ideia de um ambiente maternal de mãe. Você toma leite, uma bebezinha, uma criança, através dos seios da sua mãe, enfim, tem todo o processo que eu não sei explicar, que eu não sou médico ou enfim, pediatra, mas existe os seios da mulher que solta leite para essa criança se alimentar, e dentro desse leite tem todo o nutriente suficiente para que essa criança cresça com saúde, com sabedoria e com graça. Então, minha cunhada mesmo, ela deu para um dos filhos dela, até 5 anos de idade, o leite materno. O bichinho é um touro desse tamanho hoje, né? Tem 20 anos, desse tamanho o rapaz. Saudável, não tem problema de saúde, não teve nada, porque o leite materno é um leite que sustenta e supre toda a necessidade de vitaminas para a criança. Então, quando a Bíblia fala de leite, na entonação para mim, para você, de mãe, de uma ideia de algo materno, que o alimento que vem da mãe. E é importante desfrutarmos da mãe certa. Então, a Bíblia nos ensina uma história de Abraão, que ele teve sua esposa, Sara, e por causa que a sua esposa era estéril, ela decidiu entregar a escrava, fala comigo, escrava, chamada Agar, para o seu marido Abraão, para ter um filho. Não dá para contar a história, está lá em Gênesis essa história, depois eu passo a referência lá no grupo da igreja. Inclusive, se você não está no grupo WhatsApp da igreja, nós mandamos muita informação lá. Pede para o seu líder te colocar lá, o seu discipulador colocar lá. É importante, tem um grupo da rede de adultos, família, e tem o grupo da rede dos jovens, radicais livres. Então, pede para participar, que tem informação de oração, de jejum, um texto, um testemunho, vagas de emprego que vai surgindo para os irmãos, a gente joga tudo lá. Então, é importante que você esteja lá, tá bom? Enfim, voltando aqui. Então, essa ideia de maternidade, ela vem, a Bíblia fala dessas duas mulheres, porque a história significa, é o seguinte: Abraão, idade velha, idoso, Sara passou da idade, estéril, e Deus tinha uma promessa, fala comigo, promessa. A promessa é que Abraão e Sara seriam pais e mães de multidão, mas não fazia sentido, porque Sara é estéril, e já estava com a idade avançada. Então, ela de forma genial, na carne, errada na verdade, ela pensou, se Deus tem para Abraão um filho, uma grande nação, não vai ser através de mim, eu vou dar um jeito.
que é o jeitinho brasileiro, que é o jeitinho do homem carnal. Sempre quando Deus te dá uma promessa, você tem que aguardar nele. Mas quando você tem pressa, você coloca a sua mão e estraga tudo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque Deus quer operar o milagre. Ele dá a palavra e Ele opera o milagre. Fala comigo, Deus me dá a palavra, mas também opera o milagre. Não é para você agir. Não é para fazer do seu jeito. Não é para agir da sua forma. Então muitas vezes Deus te deu um casamento, mas você quer colocar o seu padrão do casamento. Espera lá, qual que é o padrão bíblico para o casamento? É esse padrão que você tem que colocar. Deus te deu um filho, mas o filho tem que ser do meu jeito, a minha criação. Não importa o que a igreja fala, não importa o que o médico fala, vai ser do meu jeito. Não, existe um padrão bíblico, a base. O pastor Leandro falou muito importante, ter a base correta para fazer as coisas. Essa semana eu escutei um rapaz falando assim que precisamos ter disposição de mudanças, e essas mudanças são importantes, de fato são importantes, quando a base é correta. A mudar com base errada vai trazer destruição para você. Então, a Sara, ela queria um filho, mas só que veio através da sua escrava, porque ela é proprietária da escrava, e Agar deu um filho chamado Ismael. Logo em seguida, depois de alguns anos, Deus aparece para Abraão e fala, este ano você vai ter um filho. E aí nasce Isaac. Mas aí tem dois problemas. Deus fala em Gálatas que nós, no Novo Testamento, vários textos, que nós somos filhos de Abraão. Mas tem parte do povo que é filho de Agar, como mãe. E outra parte do povo é filho de Sara, como mãe. Então todos nós somos filhos do mesmo pai. Mas a questão é, quem é a sua mãe? Porque o leite que você vai tomar tem que ser da mãe certa. Porque se você tomar da mãe errada, vai ter um grande problema. Pastor, o que tem a ver isso com terra que mana leite e mel? Você vai entender. Em Gálatas está escrito que a mãe, apóstolo Paulo fala, que ele compara Sara como um monte Sião, que é um monte de Deus. E no texto de Gálatas também fala que ele compara Agar como o Monte Sinai. Monte Sinai foi o lugar que Moisés recebeu as tábuas da lei. Foi o lugar que recebeu os 10 mandamentos. A partir daquele dia que recebeu os 10 mandamentos, a lei de Deus foi implantada na terra. E por que ela foi implantada? Para mostrar ao homem que eles não poderiam viver sem a presença de Deus. O homem, ele se achava capaz de fazer todas as coisas. É o que acontece hoje em dia. A ciência quer decidir as coisas, a política quer decidir a coisa, você quer decidir a sua vida, achando que você tem o poder de escolher o melhor para você. Sinceramente, até que alguma inteligência da parte natural nós temos, mas existe algo muito mais poderoso, muito mais elevado que a vida espiritual. E essa só conseguimos buscar em um único lugar, chamado Deus, chamado Palavra do Senhor. Mas só que todas as vezes que você anda na lei, e a lei aponta para a escravidão, e a escravidão aponta para uma vida natural, na sua força, você perde, você sofre. Então quando a sua mãe é Agar, o resultado da sua vida e da minha vida é andar debaixo de escravidão. Eu quero ler um texto com você aqui, para você entender melhor. Gálatas capítulo 4, verso 24 até o 26. Então o Monte Sinai deu à luz a Ismael, que é o filho da lei. No Monte Sinai foi dado os 10 mandamentos e foi bom para aquele tempo. Mas Deus mudou a montanha. Fala para o seu irmão, Deus mudou os tempos. Então existe o Velho Testamento e o Novo Testamento para falar que existe uma ruptura de tempos. Ruptura de montanhas, ruptura de padrões. Antes o padrão era a lei. Hoje nós estamos debaixo do favor e da graça de Deus. Diga aleluia. Quando aconteceu isso? Quando Jesus foi para a cruz, levou sobre si todos os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e a partir de hoje, eu e você temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Isso é poderoso demais. Antigamente só o sumo sacerdote poderia ter o contato com Deus.
Antigamente, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo para escutar a voz de Deus. Hoje não. Se você fechar os seus olhos nesse exato momento e falar: Senhor, toca a minha vida, você começa a sentir um arrepio, a sentir um calor no seu coração. Isso é o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele fez morada no seu coração, ele faz parte da sua vida. Então por isso que o Monte Sinai acabou. Hoje é Monte Sião. Mas só que nós, como cristãos, continuamos muitas vezes agindo com base no Monte Sião, que é o monte da lei, que é do esforço próprio. Você vai até hoje em Israel, eles tentam buscar cumprir 100% da lei, e a Bíblia é muito clara: ninguém consegue cumprir a lei 100%. Se você errar um mandamento, você errou todos. Ou você é perfeito na lei como Jesus foi, ou você está condenado. E Deuteronômio fala que existe bênção e maldição. Se você cumprir toda a lei 100%, a bênção virá sobre você. Mas presta atenção, se você falhar em um mandamento, a maldição recairá sobre você. Então é muito pesado viver assim. Pastor Elner, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tá, ele tem que amar. Mas tem dia que fica bravinho? Oxe, muito. Tem dia que às vezes extrapola a fala? Então aquele dia a maldição vai te pegar. Aquele dia você vai sentir o peso da disciplina de Deus. É assim que muito pastor prega hoje. Foi onde eu estava ontem? Estava no mercado, no Extra aqui, no Shopping Itaquera. E eu vi um rapazinho, acho que ele era envolvido com drogas. Que o rapaz que estava, um senhor mais velho, estava falando com ele. Ele falou o seguinte: rapaz, vê se acerte, para que a mão do Senhor não pese sobre a sua vida. Eu escutei aquilo e até doeu meu coração. Que Deus é esse que fica procurando oportunidade em pesar a mão na vida dos seus filhos? Se eu que sou mau, pecador, quero bem para os meus filhos, mesmo ele errando, imagine Deus que é Pai amoroso e deu o seu único filho para nos salvar. Presta atenção, querido, Deus não quer te matar, Deus não quer te destruir, mas você precisa decidir qual leite materno que você beber. Se é o leite de Sara, que significa graça, que é o Monte Sinai, que é o monte da graça de Deus, ou se é a lei que vai seguir a sua vida. Vamos ler esse texto aqui, Gálatas capítulo 4. Essas coisas são alegorias. Paulo fala assim: olha, eu vou mostrar aqui um comparativo, mas é uma alegoria para você entender melhor. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém, lá de cima, que é a nova Jerusalém, esta é livre, e qual é a nossa mãe. E continuando o texto, ele fala de Sara, que Sara aponta para o Monte Sião, é o monte da transfiguração, é um monte de experiências com Deus. Então você começa a perceber que nós temos o mesmo pai, eu e você, mas precisamos decidir qual é a mãe que vai nos alimentar, se é a graça de Deus, ou se é a lei e a sua escravidão. Pastor, lógico que eu quero a graça de Deus. Eu sei que eu e você queremos a graça de Deus. Quantos querem ser abençoados? Diga aleluia. Quantos querem ser perdoados? Diga glória a Deus. Quantos querem as bênçãos do céu? Diga aleluia. Ou seja, você sabe o que você quer a graça, mas a graça, ela não precisa estar na sua boca somente, ela precisa estar ativada no seu coração. Então quando você murmura, reclama, você está ativando a lei. Quando você desonra a sua esposa, quando você não honra o seu marido, você está ativando a lei. Por que alguém não honra alguém? Por que alguém não perdoa a outra pessoa? Por que alguém acha que trabalhar 24 horas vai te trazer dinheiro? Porque você acha que a sua força tem a capacidade de mudar alguma coisa na sua vida. Querido, a sua força no mundo espiritual, principalmente, não muda nada. Você precisa do favor de Deus, precisa da graça de Deus. E quem anda na graça, como que eles andam? Ele confia na palavra que Deus liberou. Quero te falar, Deus vai salvar a sua família. Quem crê, diga bem. Então pare de reclamar do seu esposo. Pare de reclamar daquele filho que não se converteu. Pare de ficar murmurando contra o seu marido que ainda não está posicionado em Deus. Deus vai mudar. Simplesmente ajoelhe, ora, clama ao Senhor, e você vai ver a graça de Deus operando na sua casa. Diga aleluia. Mas também, Deus é um Deus de prosperidade. Quem crê, diga amém.
Mas por que você vive reclamando do seu salário? Fica murmurando, pastor, hoje eu não posso ir para o culto, porque eu tenho que trabalhar até mais tarde, porque eu preciso arrumar um dinheiro. Tá bom, eu concordo com você, mas toda vez você tem que abrir mão do reino de Deus, toda vez você tem que abrir mão de desfrutar da graça de Deus, desfrutar da igreja do Senhor, por causa de dinheiro. Ou seja, quem que é o seu rei? Quem é o seu comandante? Dinheiro. Quando você abre mão de viver o propósito de Deus, quando eu falo, entenda o que eu estou te falando, não estou falando para você largar o seu emprego não, em nome de Jesus. Eu estou falando o seguinte, quando Ele vira seu Deus, você está falando o seguinte, a minha capacidade, a minha força tem o poder de me sustentar, eu não preciso de Deus. Pastor, eu não penso isso, mas a sua atitude fala. Então quando você abre mão da sua liderança, quando você não tem disposição de servir as pessoas, quando você não tem disposição de servir a Deus, você está andando na sua força, no seu querer. Mas presta atenção, você foi comprado e redimido pelo sangue do Cordeiro, e uma vez comprado você é dele. Se você entender que você é dele, ele vai suprir você todos os dias da sua vida, você desfrutará de graça, em favor de Deus em todos os momentos. Isso é viver na graça, isso é não se preocupar, irmãos. Eu estou com uma mãe, alguns irmãos já sabem, muitos anos, muito doente, e nesses últimos 6 meses, está angustiante visitá-la. Sabe por quê? Porque ela perdeu o cinto, está perdendo o cintinho, já está nas fraldas na cama, e não consegui nem andar. Para mim é angustiante. Sexta-feira eu tive que dispensar uma das cuidadoras, que não estava dando conta de cuidar. E o meu desejo do meu irmão mais novo é não colocar ela numa casa de repouso, porque a gente quer que ela sempre sonhou em ficar na casa dela. Eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Mas eu falei assim, Deus, estou angustiado, eu vou ter que mandar a moça embora, quem vai ficar no lugar, tal. É o Espírito Santo, você está debaixo, eu estava estudando essa palavra já, você confia na sua força, ou você confia na minha graça? Eu falei, Deus, eu confio na sua graça. Na mesma noite, Deus enviou uma pessoa para já substituir para a honra e glória do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei em paz. Quando eu decidi confiar na graça, Deus providenciou. Enquanto a sua mão estiver conduzindo a sua vida, Deus não pode colocar a mão dele. Enquanto a sua mão, Agar, o leite de Agar, o leite da lei, estiver conduzindo a sua vida, Deus não consegue colocar na sua vida espiritual, na sua boca espiritual, o leite da graça, para que você desfrute do favor imerecido. Graça significa, eu não mereço nada, eu merecia o inferno, mas Ele me deu tudo, o seu único filho. Se Ele me deu o seu único filho, o que Ele pode negar para mim? Nada. Você é abençoado pela graça de Deus, diga aleluia. Fala para o seu irmão, você é abençoado. Mas precisa decidir. Nós temos o mesmo Pai, o Pai Celeste. Mas só que a pergunta nesta manhã é o quê? Quem é a sua mãe? Se Canaã é terra que emana leite e mel, qual é o leite que você está tomando? Pode ser porque você tem tomado leite errado, você não conseguiu desfrutar de Canaã. Porque você tem bebido da sua força, bebido da sua capacidade, abrindo mão daquilo que Deus colocou na sua vida, como ministério, como chamado. Por causa disso você está no deserto. Canaã está às portas, é só você decidir desfrutar e beber do leite correto. Mas não, você continua do seu jeito, continua da sua forma. Esses dias atrás, eu escutei, não sei, nem sei se está aqui, mas não vou falar o nome, não tem problema. Uma pessoa falou, eu preciso investir na minha vida, eu preciso cuidar das minhas coisas. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus do céu, ele não entendeu o que é Sara, e muito menos o que é Agar. Sabe o que ele está falando para mim? Deus não tem capacidade, com a sua graça, de cuidar de mim. Por isso agora, eu vou investir na minha vida do meu jeito. Agar. É isso que ele está dizendo. Isso é uma loucura espiritual, pastor Helner. Alguém achar que tem a capacidade de definir os seus dias. Não, eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Eu confio na graça protetora do Senhor. Eu confio na graça, a provisão dos céus. Eu confio no poder da saúde do Senhor. Eu confio na restauração do meu casamento no Senhor. Eu confio no dinheiro que vai cair na minha conta amanhã no Senhor. É o Senhor que me dá. É Ele que me dá todas as coisas. Lógico, eu me posiciono em atitudes perante a graça. Mas Deus me livre de confiar em mim. Eu falei para a Soraya, eu não me conheço muito carnal, né? Porque eu sempre fui da igreja. Mas toda vez que eu fui carnal, eu me assustei comigo. Porque eu não me reconhecia. Eu falei assim, Deus me livre de conhecer o Alexandre carnal.
Mas às vezes você já conhece quem você era antes de Jesus. E ainda continua insistindo em não desfrutar da graça, em não beber do leite correto. É só olhar 10 anos atrás, 15 anos, ou sei quantos anos que se converteu. Quem era você? Quais os pensamentos que você tinha? Que tipo de comportamento você tinha no seu casamento, com os seus filhos, com os seus pais? Qual que é a vida que você tinha? Ah, pastor, é tudo em Agar. E você quer voltar para isso? Em nome de Jesus, beba do leite materno chamado leite espiritual, a graça de Deus. Diga aleluia. Então, para desfrutar o leite abundante do céu, precisamos beber da mãe correta, que é a graça de Deus. A promessa de Deus é que o leite vai fluir. Fala comigo, fluir. Manar, no hebraico, significa fluir. Então, terra que emana leite e mel é uma terra que o tempo todo a graça está operando na sua vida. É uma terra que o tempo todo prosperidade não vai faltar na sua casa. Pastor, eu estou na graça de Deus, eu tenho esse pensamento, mas está faltando dinheiro. Presta atenção, prosperidade tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver, eu vou suprir as suas necessidades e você vai ver a cada dia os meus milagres. Não tem a ver com quantidade de dinheiro. Pastor, eu brigo no meu casamento, eu tenho discussão no meu casamento, não se preocupe. A cada discussão, o seu casamento vai ser gloriado. Sabe por quê? Vai se gloriar. Por um motivo, porque você vai aprender a pedir perdão. Graça sabe pedir perdão. Graça sabe reconhecer os seus erros. Graça sabe abrir mão do seu ego. Isso é abrir mão do seu ego. Quando você pede perdão, você abre mão do seu ego. Ou seja, a graça está operando e o casamento melhora. Irmãos, toda vez que existe um perdão no casamento, incrivelmente, se manter a posição na graça de Deus, ele fica infinitamente melhor. Sabe por que o diabo resiste tanto o perdão da sua boca, marido? Ou tanto o perdão da sua boca, esposa? Porque sabe, se você perdoar e pedir perdão, os céus e a graça de Deus vai se manifestar poderosamente no seu casamento. Sabe por que você solteiro precisa todos os dias orar pelo seu marido ou pela sua esposa? Porque quando você para de orar, você está falando o seguinte: eu não confio que a graça pode me dar. Eu não confio que a graça pode operar. Por isso eu vou parar de orar a respeito desse assunto. É por isso que você não tem. Ah, pastor, mas quando vai dar? Não sei, Deus sabe todas as coisas. Mas uma coisa é fato: se a graça prometeu, ela é fiel para cumprir. Entende? Graça como Jesus. Se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia. Fala para o seu irmão, uma promessa de Deus são para aqueles que bebem do leite da graça. Quem é a sua mãe? Aleluia. Nós somos filhos, e como os filhos temos o mesmo pai, mas podemos ter mães diferentes. E aí entra uma história interessante, que é a história que você está falando sobre Isaac e Ismael. Isaac é mãe, a sua mãe se chama Sara, que significa graça. Ismael, a sua mãe se chama Agar, que significa escrava. Ela é escrava, é verdade. Então, quando a promessa foi liberada para Isaac, Ismael começou a perseguir Isaac. Presta atenção numa coisa: quando você está debaixo do favor e da graça de Deus, quem não entende isso, que é mesmo irmão do mesmo pai, ele começa a te perseguir. Por que Deus abençoa o pastor Elner e não me abençoa? O que o Rafael tem de diferente de mim? Aí você começa a ficar mal. Aí você começa a denegrir. O seu maior problema e o meu maior problema não são os ímpios. E nem o diabo, acredite. O seu maior problema se chama irmão. O maior problema de Isaac era Ismael. Mas só que Deus deu um decreto através de Sara. Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 21, verso 10. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Sara falou isso. Sara significa graça. A graça falou o seguinte: eu como graça, a partir de agora, quem não está debaixo de mim não será herdeiro. As promessas de Deus então têm um endereço. As bênçãos de Deus têm um lugar certo. Qual o lugar? Aqueles que bebem, que têm a mãe correta. Aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Pastor, eu tenho que ter muito visitante aqui hoje, glória a Deus pela sua vida. Mas o que significa na prática essa graça de Deus? De forma muito simples e objetiva, graça de Deus
eu abro mão de toda a minha capacidade, eu abro mão de todo o meu ego, eu abro mão de toda a minha habilidade, eu abro mão dos meus achômetros, eu abro mão da condenação, eu abro mão da acusação, mas também abro mão da soberba, do merecimento, e confio plenamente, o que Deus vai me dar é o suficiente para cumprir o seu propósito, e Ele é Pai, e por ser Pai, Ele vai superabundar a sua graça sobre a minha vida. Ou seja, se eu penso que Ele pode me dar um salário, Ele vai dar muito mais. Se eu penso que Ele pode mudar meu casamento, Ele vai restaurar completamente. Se eu penso que Ele pode me curar, Ele vai me curar, me restaurar, e vai ser bênção para outras pessoas. Se eu penso que eu posso multiplicar, eu vou multiplicar 1, 2, 3, 10 vezes, porque Ele vai superabundar a sua graça, e eu confio nisso. Eu confio nisso. Ano passado, nós passamos por uma turbulência aqui na igreja, nos últimos 6 meses, que tivemos algumas perdas de irmãos, de líderes de célula, e isso me deixou muito triste. E nós conversávamos no presbitério: irmão, pastor, o que você vai fazer? Eu falei: não vou fazer nada, não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é orar, tentar ajustar aquilo que está errado, e confiar na graça de Deus. Então, eu tenho já começando o ano com essas portas abertas, e temos visto algumas mudanças já de imediato. Porque, quero te falar algo, a provação não é para te derrubar, porque Deus te prova, o pastor Ela já ministrou isso há 2 semanas atrás, porque Ele te ama, porque para novos níveis precisa de novas posições e de uma nova mentalidade. Fala comigo assim: para novos níveis em Deus, eu preciso de uma nova posição, e para novas posições, eu preciso de uma nova mentalidade. Então Deus vai olhar para o Emanuel aqui. Se Deus quer levantar ele na empresa dele como um empresário, e ele não tem ainda capacidade técnica para ser empresário, Deus vai tratar ele até que ele se capacita para isso. Não sei o que vai fazer. Vai colar no Clodoaldo, que é um belo administrador, vai submeter ao Clodoaldo, às vezes vai quebrar uma vez, para depois reerguer muito maior. Não sei o que Deus vai fazer, mas esse tratamento tem um objetivo. Todo o tratamento de Deus é para te colocar numa posição muito melhor. Sempre será assim. Então pare de reclamar dos problemas da sua vida. Mas pastor, eu tenho consciência que o problema da minha vida é porque eu errei. Beleza, fique em paz, porque se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, e ainda assim superabundar a graça de Deus. Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Ou seja, pecou, fique em paz, a graça superabundante vai ser manifesta na sua vida. Está em tratamento, para de reclamar, porque a posição maior está chegando na sua vida. Alguém que entende a graça, vive assim. Irmãos, você não veio reclamando. Pastor Ela é um lorde. O pastor Cristo então nem se fala. Sempre tem sorriso na boca do pastor Cristo. 4, 5 anos que eu conheço o pastor Cristo, eu nunca vi esse cara triste, reclamando, murmurando, pelo menos para mim. Para a esposa a gente reclama um pouquinho, né Rodrigo? Só um pouquinho, né? Mas por que ele é assim? Não é porque a vida dele é perfeita. Não, ele tem várias crises. Mas como ele confia na graça, ele tem o descanso do Senhor. Deixa eu te perguntar, você tem dormido em paz? Você tem passado os seus dias em paz? Se está faltando paz na sua vida, é porque você tem bebido do leite errado, e você está debaixo da mãe errada. Saia dessa posição, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, como eu sei que eu tenho revelação da minha mãe? Qual é a revelação que eu tenho, pastor? Se eu estou debaixo da mãe correta? Simples. Você sempre se acusa ou acusa pessoas? Você sempre está no merecimento. Não, por que Deus, eu faço tudo certinho, por que o Senhor não fez isso para mim? Você tem essa atitude? Você é alguém que se sente condenado pelos seus erros passados. Meu Deus, eu mereço mesmo ser chicoteado, eu mereço mesmo ser disciplinado, porque eu não presto mesmo. Você fica assim? Se esse é o seu coração, você está bebendo de Agar. Sua mãe se chama Agar, sua mãe se chama Lei. Hoje, em nome de Jesus, para entrar na Canaã, que emana leite e mel, você precisa abrir mão de Agar, você precisa abrir mão da lei, e entrar debaixo do favor e da graça do Senhor. Diga aleluia. Fala para o seu irmão: Agar não faz parte da sua vida, você é filho da graça. Então, você entendendo isso, você tem um lugar para comer e beber. Então, toda vez que se sentir fome, o que é essa fome? Necessidade, pressão,
angústia, frustração, você tem uma mãe para correr atrás. Você vai lá diante da graça do Senhor, o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para mim. Eu não aceito pressão natural, eu não aceito doença, por isso eu declaro, a tua graça está sobre mim, vem com cura, vem com poder, porque eu confio no Senhor. Eu não confio em cavalos, eu não confio em carroças, mas eu confio no Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Você vai buscar o alimento no lugar correto. Resultado, depois disso, você sai fortalecido, você sai alimentado, suprido. Porque a cada culto, você tem que estar aqui e não faltar. Porque a cada culto, a graça te supre para uma semana poderosa de unção e de vida. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Agora, por que do mel? Vamos para a parte final da palavra. Por que do mel? Porque a primeira parte fala que terra mana leite e mel. E o leite, nós temos que buscar na mãe correta, que se chama graça. Mas o mel, ele fala de energia. Fala comigo, energia, fortalecimento. Então o mel é um alimento que você mesmo, sozinho, não pode produzir. E não pode buscar sozinho. O mel, ele é produzido por abelhas, que vão lá com seus néctares, lá com seu biquinho, pegam o néctar, e levam para outro lugar, formando uma colmeia com mel. Então, uma única abelha, ela não consegue de jeito nenhum produzir mel. Ela precisa de pessoas, ela precisa de companheiros, pessoas trabalhando com ela, para que, através dessa produção em conjunto, todos possam desfrutar do mel. Então você pode ter leite por meio da sua mãe, mas não pode ter mel sem cooperação dos seus irmãos. Fala comigo, o mel só vem através do corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito precioso que eu estou falando. Não adianta você ser alguém que vai lá na graça, come e bebe. Isso vai suprir. Mas só que para conquistar você precisa de força. Para conquistar você precisa de energia. Para conquistar você precisa de um grupo. Porque você não conquista nada sozinho. No reino de Deus não existe trabalho sozinho. Então se eu quero conquistar as coisas do reino de Deus, eu preciso da igreja. Isso aponta para o mel. Terra que mana leite, suprimento, e mel, energia. Para entrar em Canaã, querido, e conquistar cada cidade, eles precisavam de energia para destruir todos os seus inimigos. Deixa eu te falar algo. Hoje você está desfrutando de algo poderoso. O diabo não vai entrar aqui. O diabo não tem poder de fazer bagunça aqui. Porque aqui neste lugar existem homens de Deus, mulheres de Deus que oram e clamam ao Senhor. Mas só que você tem uma vida lá fora. E essa vida lá fora precisa ser conquistada. E para ser conquistada, além da graça que é o alimento, você precisa de força do Espírito, poder do Espírito. Aponta para o poder, para os milagres, sinais e prodígios. Aonde que eu vou encontrar esse poder? Vivendo igreja. Certa vez eu estava com uma dificuldade na família, questão de saúde. Eu imediatamente ligo para o meu discipulador, não sei se eu era discipulador, liguei para o pastor. E falei, pastor, entre em oração comigo, porque eu estou passando por esse X problema em casa. E naquela hora nós oramos, e milagre aconteceu. Aconteceu isso aqui com o Azaf. O Azaf é um jovem, hoje tem 13 anos, mas na época ele tinha 9 anos. Ele teve um câncer, já deu testemunho aqui para nós. E o câncer chegou a um ponto que teve um dia que a Lígia ligou, o Ivan ligou para mim, para orar, e falou o seguinte: ele está morrendo, está em coma, preciso de oração. Na hora ela pediu, preciso de oração. E nesta hora a gente começou a orar. No final de semana, não sei se o pastor lembra, a gente fez a igreja entrar em jejum. Acho que não foi na segunda-feira ou na terça, nós fomos em frente ao Hospital Santa Marcelina e começamos a orar, a declarar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um milagre aconteceu. O Azaf está vivo hoje para a honra e glória do Senhor. O que é isso? Energia. O corpo funcionando gera energia para você. E essa energia do céu, para que você conquiste todas as bênçãos espirituais. Quantos querem conquistar todas as bênçãos espirituais? Vai ter situação que você vai ter que enfrentar os seus inimigos. Vai ter situação que o diabo vai se levantar contra você. E é nesta hora que precisa de energia espiritual. Precisa do corpo de Cristo. Porque eu não venço o diabo sozinho. Eu venço o diabo com a igreja. O que Deus fala, que Jesus fala na sua palavra? As portas do inferno não prevalecerão contra o Alexandre? As portas do inferno não prevalecerão contra a dona Cida? Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a
igreja. Ou seja, o diabo não tem poder contra a igreja. Contra você até consegue, mas se você está inserido na colmeia celestial, o diabo não vai tocar a sua vida nunca, em nome de Jesus. Por isso que hoje tem tanto desigrejado, tantas pessoas, Cristo sim, igreja não. Porque a forma do diabo tirar sua força de conquista é te isolando. Mas só que a terra que manda leite e mel, ela precisa da graça, mas precisa de conexão com o corpo de Cristo. Não tem vitórias e conquistas sem conexão do corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, as suas vitórias, as suas conquistas, dependem de conexão com o corpo de Cristo. Aleluia. Então leite é nutriente, mel é energia. Olha aqui em Samuel, a equipe de louvor já pode subir por favor. Olha o que Samuel fala, 1 Samuel. Jonatas porém não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Eu sem óculos sou terrível, estou transpirando aqui. A Bíblia fala que quando Jonathan pegou a sua lança, tocou no favo de mel e colocou na sua boca, os seus olhos brilharam. Eu quero te falar, querido, quando você viver igreja e sair deste culto, você vai sair para conquistar, os seus olhos vão brilhar, você não vai ter dúvida que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para você. E se o diabo colocar a mão, ele vai cair em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diga aleluia. Então podemos ter essa experiência de quando nos reunirmos, deixarmos o mel fluir, o poder manifestar e desfrutar dessa colmeia celestial que é a presença de Deus. O Deus tem poder, tem graça de manifestar onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle. Deus quer manifestar na sua vida. Ele manifesta no Eduardo sozinho? Sim. Mas há muito poder quando Ele manifesta junto com o Everton, junto comigo. Quando nós nos reunimos como igreja, a energia do céu começa a manifestar, o poder é liberado, a graça começa a operar, e você começa a desfrutar de milagres, sinais e prodígios na sua vida. Por isso que Canaã é terra que emana leite e mel. Canaã é terra para aqueles que buscam a graça e vivem o corpo de Cristo. Então, muitas vezes, você não tem desfrutado disso, porque você até acredita na graça e busca a graça, mas não tem desfrutado do corpo de Cristo, não tem vivido o corpo de Cristo. Ou, às vezes você até está com os irmãos, está trabalhando junto com os irmãos na célula, mas você o tempo todo acha que merece coisas e se sente condenado. Não tem como. Canaã é para aqueles que confiam na graça, não na sua força, mas também não abre mão de ser igreja com os irmãos para desfrutar. Canaã, querido, é para um grupo de pessoas, chamado família de Deus, não é para indivíduos. Deus não tem um compromisso somente com indivíduos, o compromisso de Deus é com a igreja. E a igreja é a formação de eu, mais Luana, mais Alexandre, mais Gabi, mais Rafael, mais minha irmã, cada um de nós. Precisamos entender isso. Eu fico triste, porque quando pessoas não entendem o princípio da graça e o valor da igreja, eles vivem no deserto. Pastor, o que é viver no deserto? Viver chateado, viver triste, viver angustiado, viver com a memória ou mágoas no coração, porque não entenderam a importância do corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo pessoas dentro do corpo, pessoas preciosas, que trabalham tanto na igreja, mas não conseguem alcançar favor, porque o tempo todo acho que merece coisas. Eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, sai dessa posição. Sai dessa posição de achar que merece alguma coisa. Sai dessa posição de não se envolver com o corpo de Cristo, porque existe uma forma de viver Canaã, bebendo o leite da mãe correta, graça, e comendo do mel chamado corpo de Cristo. Se eu abrir mão do corpo de Cristo, eu estou abrindo mão da minha Canaã, que é a terra celestial, Nova Jerusalém. Se eu abrir mão da graça de Deus e viver do meu merecimento, eu estou abrindo mão de Canaã.
Isso é o motivo de muitos crentes estarem cansados, muitos crentes estarem fadigados, muitos crentes não viver todas as promessas, porque o tempo todo eles têm alguma justificativa, ou porque confiam em si, ou porque as pessoas magoaram. Irmãos, o lugar que mais te machuca é a sua família, mas é o lugar que mais te alegra também. As maiores tristezas minhas foi com a Soraya, com o Pedro, com o Davi, com os meus pais, com os meus irmãos. Mas minhas maiores alegrias foram com eles também. Família tem problema. Fala comigo assim, família tem problema. O Clodoaldo vai errar com o Tiago, se prepara, Tiago, e com o Gilmar. Ele vai pisar muito na bola com vocês. Mas só que é nessa hora que você exerce o quê? A graça, perdão, mais uma milha junto. Porque o meu sentimento, a minha condenação, minha acusação não pode ser maior do que o meu perdão. Não pode ser maior. Porque os casamentos se destroem porque não existe graça. Porque as pessoas não prosperam porque não existe graça. Hoje é o dia de você comer do mel da graça de Deus e beber desse leite materno, também chamado graça de Deus. Fique de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Se você tem sido aquele cristão que não tem desfrutado da graça de Deus plena, a sua vida tem sido cansada, a sua vida tem sido uma vida sem conquistas, eu queria que você neste momento orasse. Onde você está? Não precisa vir aqui à frente não, porque sempre em alguma área da nossa vida tem algo que a gente não está conquistando, e com certeza não está conquistando, não é porque Deus não quer te dar. Deus não quer você no deserto. Fala comigo assim: Deus não me quer no deserto, Deus me quer em Canaã. E por que eu sei disso, pastor? Simples, porque Ele já morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou, levou todos os seus pecados, para que você tenha vida e vida abundante. O que é vida abundante? Não é só no céu não, não é desfrute só na eternidade não, o desfrute começa agora, o seu reino começa aqui e agora, e você precisa crer nisso. Toma posse disso. Por isso feche seus olhos e começa a falar: Senhor Jesus, eu confio na Tua graça. Senhor Jesus, me ensina a beber do leite correto, me ensina, Senhor, a buscar a mãe correta, que é a graça do Senhor. Senhor Jesus, me ensina a comer este mel silvestre, que é da Tua glória, esse mel